Convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, por favor. Nós vamos ler Filipenses capítulo 1. Nós finalizamos no versículo 11, então hoje nós vamos do versículo 12 até o 18. Logo após, nós vamos orar, meditar nesse texto e trazer algumas aplicações para a nossa vida, tá bom? Filipenses capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Verso 15. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos por quem Tu és. Nós te louvamos porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é soberano sobre tudo. Nada foge do Teu controle. O Senhor não comete erros. Eu agradeço, Pai, pela Tua palavra. E fala ao nosso coração nessa noite, para que possamos viver uma vida diferente, transformada, e que as pessoas vejam Cristo em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos. Eu te louvo e te adoro e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já teve um sonho, assim, um projeto que você pensou, falou assim, puxa, eu tenho esse projeto. É um sonho que você quer realizar, algo que não sai da sua cabeça. Se você quer ir para aquele lugar, você quer fazer aquilo. Mas o tempo passa e as coisas acontecem completamente diferente daquilo que você planejou. Que você pensa aí de um jeito, mas você chega lá, mas você chega lá de uma maneira completamente diferente. O que você faz? Como você vai reagir? Como que você vai reagir às circunstâncias? Nós cantamos aqui, para que Deus fizesse o sofrimento em testemunho, E você na prática, na sua vida, Porque nós cantamos. E quando isso é com você? Quando as coisas não saem do jeito que você planejou, mas totalmente diferente. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Nós lemos essa passagem aqui agora e ele vai contar um testemunho daquilo que aconteceu com ele. E nós veremos que ele poderia dar ênfase a algumas coisas, mas ele decide não dar ênfase em algumas coisas para que uma pessoa se sobressaia. E essa pessoa é aquela pessoa que nós cantamos nessa noite aqui várias vezes, E nós cantamos, Vem Jesus, Eu não sei se Paulo cantava essas músicas lá, Mas ele sabia exatamente quem era Jesus. E nessa noite é importante que você saiba quem é Jesus. Porque isso tem tudo a ver com a sua vida hoje, mas tem tudo a ver com a sua vida amanhã e com toda a eternidade. Não sei quantos anos você tem, mas a eternidade é você fazer aniversário todo, não tem fim, Isso tem a ver também com as pessoas que você vai passar a eternidade e essa pessoa que você vai passar a eternidade. Porque você pode passar a eternidade junto com Jesus e com todos aqueles que seguem a Jesus, como também você pode passar a eternidade com pessoas que não amam a Jesus em outro lugar, longe de Deus. Mas o
Paulo, o apóstolo Paulo aqui que nós estamos lendo aqui, essa carta que ele escreve a uma igreja, a igreja dos Filipenses, e Paulo tinha um carinho muito grande por eles. E ele fala muitas vezes sobre a alegria. Mas é importante que eu e você, nós saibamos que essa alegria não é em relação às circunstâncias. Porque nós veremos que ele não está em uma circunstância legal. Ele está numa circunstância muito difícil. Mas ele vai nos ajudar na nossa caminhada. E eu convido você também para crescer junto aqui com Paulo. O título dessa mensagem é O Progresso do Evangelho, o avanço do Evangelho. Quando eu falo Evangelho, são as boas novas, são as boas notícias sobre Jesus Cristo, que nós cantamos nessa noite, que nós comentamos, que nós falamos. O fato de que todo homem, quando eu falo homem, é homem, mulher, criança, adulto, jovem, ele nasce destinado a um lugar chamado inferno. Mas o plano perfeito de Deus foi enviar o seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, e ele vive aquela vida perfeita, sem pecado nenhum, e ele é o sacrifício perfeito. E ele vai na cruz, e na cruz realmente ele é preso. E ali o sacrifício de Cristo pagou a ofensa. Deus recebe o sacrifício de Cristo uma vez por todas. Está consumado. Foi pago. Jesus morre. Mas ao terceiro dia ele ressuscita, que nós cantamos também nessa noite. E qualquer pessoa que invoca o nome do Senhor será salva. E aí nós temos o progresso do Evangelho, dessa mensagem que nós vamos falar nessa noite. Mas a primeira pergunta que surge para nós aqui, lendo o versículo 12, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Importante, né? Nós sabermos o que aconteceu com Paulo, para ele falar dessa maneira, para ele escrever dessa maneira. Aqueles leitores, os primeiros que leram essa mensagem das Escrituras, eles sabiam, né? Eles falaram, puxa, e o Paulo conhecia eles. O que aconteceu? Nós vamos ver que foi uma prisão ilegal. Paulo está numa prisão. Versículo 13, ele fala isso. Ele está em uma prisão, mas foi uma prisão ilegal. Ele foi acusado com mentiras. Talvez você vá me falar assim, mas na cadeia não tem inocente. É o que dizem, né? Mas nós vamos ver por que o Paulo ele foi ali para a prisão. Abre sua Bíblia em Atos. Passa ali o Evangelho de João, aí você chega em Atos. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. Nós veremos um pouquinho sobre isso. Atos 21, versículo 28, olha o que diz. O povo aqui, né, gritando, homens israelitas, ajudai. Este homem, Paulo, né, que por toda parte ensina a todos contra nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. Aqui são alguns judeus falando sobre aquilo que eles falaram. Estão acusando Paulo de ter aqui falado contra o povo, contra a lei, e ter profanado o templo, de ter levado pessoas que não eram judeus para adorar naquele lugar. E eles falam dessa maneira com Paulo. Olha o verso 29. Pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Então eles pensaram, mas eles incitaram o povo para ir contra o Paulo. Olha, versículo 32. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles. E quando viram, o comandante e os soldados pararam de espancar Paulo. Olha, Paulo estava sendo espancado por todo o povo, por todas as pessoas, porque ele estava pregando o Evangelho e ali alguns homens inventaram coisas para que Paulo fosse arrastado ali e preso. E os romanos, eles, com os soldados, tiraram Paulo dali. Olha versículo 38. Foi dito para Paulo de um soldado, por acaso não és o egípcio
que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos. Então, Paulo, pelos romanos, ele foi confundido com um egípcio assassino. Então, você não é aquele egípcio lá que causou, que provocou tal coisa? E Paulo é levado por aqueles homens e ele fica ali, ele vai para Cesareia e fica preso por 2 anos. E ele passa ali por situações, ele chega até os reis, ele tem oportunidades, né? Ele fala até com aquele rei Agripa, lembra que nós sempre falamos que ele falou, olha, você tem a oportunidade de se defender. Aí Paulo começa a falar sobre Jesus, sobre o Evangelho. Aí chega o ponto que o rei Agripa fala, para de falar, porque por pouco eu estou me tornando um cristão. Então, uma outra hora a gente conversa. Mas Paulo foi levado a lugares, e até o ponto que Paulo, um cidadão romano, ele pede para chegar até César. E aí ele vai para Roma, mas ele vai no navio e há um naufrágio, e aí quase todo mundo morreu, mas Paulo, sabendo pelo Senhor que eles iam chegar até lá. E quando chega até Roma, Paulo, ali ele é interrogado, mas ele também tem ali a oportunidade de morar de aluguel em uma casa, mas ele ficava ali junto com soldados. Mas é interessante porque o desejo de Paulo era chegar, sabe aonde? Em Roma. Era o lugar onde ele queria pregar, sabe por quê? Porque o Império Romano era o dominante da época e o centro era Roma. Então, e se Paulo pregasse o Evangelho e as pessoas daquele lugar se convertessem? Milhares de pessoas iriam ouvir o Evangelho, se converter através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Paulo, ele tinha um desejo de ir para Roma como um evangelista, como um missionário, para pregar o Evangelho, mas ele chega lá como um preso. Mas ele chegou. E alguém me disse quando eu era jovem, né? Eu lembro que eu trabalhava em um projeto que chamava Escola da Família. Né? Então, eu comecei a faculdade e eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Né? Então, uma tia minha pagou, né? Tia Mariquinha, né? E aí ela pagou ali a parte do curso ali, mas acabou o dinheiro. E eu tinha que arrumar emprego e não estava arrumando emprego. E aí, naquela mesma época, veio tudo de uma vez. Mas Cristo veio, né? E aí ele transformou a minha vida. E uma das coisas que Cristo foi fazendo foi me sustentar. E eu fui percebendo isso. E uma das coisas foi aquilo que eu não tinha mais opção, que eu ia trancar a faculdade, ia parar. Veio esse projeto aí, Escola da Família, para pessoas que estudaram a vida toda em escola do Estado. E aí eu trabalhava ali naquela escola, paguei a faculdade, o Senhor pagou, né? Mas eu lembro que eu tinha um chefe lá e ele falou assim, ó, né? E eu queria casar nessa época, né? Sabe que eu gosto de falar de casamento, né? E aí, eu não tinha como casar, gente. Você quer casar? Tem que ter dinheiro para casar também, né? Como é que você vai sustentar, né, aquela moça, né, que é bem cuidada pelos pais, aquela questão toda, né? E na época eu precisava de trabalho e surgiu um trabalho, mas era um trabalho que iria dificultar a minha vida ali. Eu lembro que o meu chefe ele falou assim, olha, pega esse trabalho. Vai lá e vai e faz. Depois você vê. Chega lá. E aí eu peguei o trabalho, né? E graças a Deus o Senhor continuou me abençoando. Mas Paulo chegou aonde ele tinha que chegar, que era Roma. Quem levou ele para lá? Deus. E ele não chegou lá pelas circunstâncias que ele imaginava, que ele sonhava, que ele planejou. Mas a nossa vida não está nas nossas mãos, ela está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E tudo vai acontecer do jeito que Ele quer. E no tempo que Ele quer. Então Paulo, ele fala que o que aconteceu, Paulo? Em primeiro lugar, uma prisão, né? Ele foi para a prisão e ele chegou até Roma. Mas em segundo lugar, ele fala sobre o avanço do Evangelho, que era o propósito maior de Paulo. Filipenses 1, verso 12, ele fala, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. O Evangelho não pode parar. E Paulo percebe isso, verso 13, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Até na prisão, Deus sustenta os seus. E se os seus estão ali na prisão, eles estão ali para cumprir o propósito de Deus. Não estou falando que você tem que ir para a prisão para cumprir o propósito de Deus, não.
Tá? Mas você lembra de José? José do Egito? Lembra dele, daqueles quadros que nós vimos? José na casa dos pais, José escravo e José na prisão, e como Deus cuidou dele, e como era o plano de Deus, soberano de Deus, que ele passasse por aquela prisão, para que tudo aquilo que acontecesse com ele levasse ele para onde Deus queria, que era ser governador do Egito. Era plano de Deus também que no sofrimento do Paulo ele testemunhasse. E para quem ele testemunhou? Ele vai falar aqui, quem ele evangelizou? A guarda pretoriana. O que é isso? A guarda do palácio. Aqueles que eram ali perto do rei, uma guarda de elite, de confiança. E o Paulo ficou preso ali e sempre havia um soldado do lado dele. Um turno de 6 horas, então, contando aí as horas, 4 soldados por dia. E Paulo era um cara que falava muito, mas ele não falava qualquer coisa. Ele falava sobre Jesus Cristo. E ele é bem claro, olha, a ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana, por que eu estou preso? E quando você está perto de alguém, tem conversa. E vai conversando, e vai conversando. Mas sobre o que você conversa? Paulo conversa sobre Jesus Cristo. E ele crucificado, ele na cruz, mas ele ressuscitado. Isso chama. E aí ele começa a pregar para todos esses guardas que passaram ali o tempo com ele trabalhando, mas Paulo é aquele que está na prisão, mas o evangelho não está preso. Paulo usa as circunstâncias para proclamar o evangelho. E ele fala também para os demais, todos aqueles que Paulo tinha contato, todos aqueles que iam lá para falar com Paulo, todos aqueles que queriam saber sobre o negócio, aqueles que trabalhavam no palácio, aqueles que trabalhavam onde Paulo estava. Passar perto de Paulo era um perigo, porque Paulo ele ia lá e falava sobre Jesus. E Paulo era aquele que não escondia a sua fé. Paulo era aquele que falava sobre uma pessoa, ele não falava dele próprio. Qualquer oportunidade era oportunidade para mostrar a cruz. Jesus Cristo. Possivelmente todos os demais membros do palácio. O que aprendemos com esse sofrimento de Paulo, nesses 2 breves versículos, E aí você já viu o sofrimento dele, Preso, espancado, xingaram, inventaram coisas, Poderíamos falar como hoje em dia, Ele foi agredido verbalmente, ele foi agredido fisicamente, ele foi preso injustamente. Mas você percebeu que nesses 2 versículos que Paulo falou, ele não concentra seu sofrimento naquilo que ele sofreu. Ele apenas deixa claro, as coisas que me aconteceram. As coisas que me aconteceram. Paulo faz uma leitura do passado, daquilo que ele passou, pela ótica de Deus. Olha, as coisas que me aconteceram contribuíram. Ele não considerou os seus sofrimentos meramente como perseguição dos homens, porque ele foi perseguido. Mas ele não ficou falando sobre isso. Ele não considerou os seus sofrimentos como a expressão da fúria de Satanás. Você não vê ele falando aqui, olha, foi Satanás. Olha, você viu? Foi uma coisa ruim. Ele sempre está envolvido nessas tramóias, Ele olha para o passado e vê um propósito divino em tudo que aconteceu com ele. Coisas que nós devemos fazer. Eu não consigo saber o que aconteceu na sua vida totalmente. Mas algo que nós temos que fazer é olhar tudo isso com uma ótica diferente. Com uma ótica de que Deus está no controle, de que Deus não comete erros. Mas como que nós vamos reagir às circunstâncias negativas da vida? Àquilo que não está no nosso script? Nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus. Mas igual Paulo, enxergar em uma situação ruim uma oportunidade para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre
Jesus e Ele crucificado, e Ele morto, mas ressuscitado. É isso que transforma a vida de qualquer pessoa, porque as pessoas irão ouvir, e como eu e você, que cremos, outros irão crer. Mas eles não vão crer se ninguém falar. Eles não vão crer se nós continuarmos falando sobre nós. Nós temos que falar sobre esse Jesus. Então nós vimos o que aconteceu. Uma prisão ilegal, mas também o avanço do Evangelho. Né? É isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve pensar, o avanço do Evangelho. Em segundo lugar, e aí lendo os versículos 14 em diante, como as prisões de Paulo estimularam a igreja, porque as prisões de Paulo mudaram alguma coisa. Olha o versículo 14. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Olha o alcance do estímulo da prisão ou das prisões de Paulo. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos, a maior parte. Você percebeu isso? Não todos. A maior parte. A maior parte dos irmãos, mas nem todos. E é importante para nós lembrarmos que a responsabilidade de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e expandir o Evangelho não é somente dos líderes de uma igreja, mas é para todos os crentes em Jesus Cristo. Porque da forma que eu fui abençoado, da forma que eu fui amado por Deus, como nós cantamos nessa noite, é algo que nós ficamos emocionados, né? Às vezes quando a gente fala de ressuscitou, mas é algo que deve mexer comigo quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha escola, quando eu estou nos meus relacionamentos, falo, olha, eu tenho que te falar de uma pessoa. Não posso ir embora sem antes falar. Pessoa que transformou e mudou minha vida. Senhor Jesus Cristo. Transformação de vida. E muitos irmãos ficaram animados. Isso estimulou os irmãos. Tem um autor que ele fala assim, a igreja só vai acordar, a igreja só vai ficar animada quando os pastores forem presos. Eu não concordo com isso. Mas tem gente que diz. Mas você já percebeu que é no sofrimento que a gente busca o Senhor? É no sofrimento que a gente tenta ver o foco da nossa vida, que é no sofrimento que a gente fala assim, por que eu estou aqui? Por que eu existo? É no sofrimento. A gente tem que ser atingido de alguma forma para a gente lembrar que não é sobre mim, é sobre Jesus Cristo. E se Deus me salvou, eu tenho uma missão. E a missão é o avanço do Evangelho. O Evangelho vai progredindo. E nós vemos a fonte do estímulo. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor. Olha, você percebeu que é no Senhor? Eles foram animados com as prisões de Paulo no Senhor. Não é qualquer prisão, não é qualquer testemunho, não. É no Senhor. É o Senhor que transforma a nossa vida para que a gente agora cante um novo cântico. Para que a gente agora tenha uma nova mensagem. E essa mensagem não é minha. Essa mensagem já está pronta. É a mensagem da salvação. É a mesma mensagem que há mais de 2000 anos atrás ela é pregada. Mas esse estímulo é no Senhor, na pessoa do Senhor. E Ele chama pessoas para anunciar, para pregar o Evangelho. Eu tenho falado aqui que o Senhor nos dá oportunidades. Nós temos. Mas nós temos que ter coragem. E essa coragem é só no Senhor. Ele nos estimula. Essa é a fonte. É uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. E os irmãos ali de Roma, onde Paulo estava preso, eles ficaram estimulados. Aqui ele falou, Paulo está preso. E se você parar para pensar, Paulo está preso, quem vai pregar o Evangelho, né? Alguém tem que pregar. E aí os irmãos ficaram estimulados para pregar o Evangelho. E a razão... Verso 15, é verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Verso 16, estes o fazem por amor. Pregar sobre Cristo, sobre essa pessoa, a razão do estímulo, Jesus Cristo. Não deve haver outra razão. Se houver outra razão, porque nós estamos pregando ou falando sobre Cristo, é algo que vai ser passageiro. Mas a razão aqui é o Senhor
Jesus. E a intenção aqui, quando nós pregamos o Evangelho, quando eu falo pregar, não é somente você subir um púlpito e você pregar, mas é no seu dia a dia e você falar sobre Cristo nessas oportunidades. E aí, nós temos uma mensagem pronta. Não é necessário fazer uma mensagem, não é necessário inventar uma mensagem. Ela já está pronta nas Escrituras e nós somente falamos. Não precisa jogar purpurina, alguma coisa para ficar mais bonita. É necessário apenas falar, porque é o Espírito Santo de Deus que vai agir. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer. E o resultado? Verso 14, a última parte. A maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. A maior parte dos irmãos em Roma, eles agora têm muito mais coragem para pregar o Evangelho, para falar sobre a palavra de Deus. Lembra que nós temos muitas oportunidades, mas o que nos falta é coragem. A igreja primitiva, eles oraram, juntos eles oraram, não para ser próspero, não para chegar em tal lugar, mas eles oraram para pregar o Evangelho. Precisamos de mais coragem para anunciar, pregar. Oportunidades nós temos. Mas nós precisamos de coragem. E essa coragem só vem através do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus. Poder, coragem, vem de Deus para que a gente possa realmente falar sobre a palavra. E a ideia aqui é que esses irmãos aqui têm muito mais coragem para falar. Olha só, falar mesmo, conversa. Nas suas conversas, no seu dia a dia em Roma, lá no seu trabalho, eles começaram a mudar a sua conversa para chegar em Cristo. Oportunidades que Deus nos dá, coragem para falar. Por que Paulo se alegrou? Porque o texto fala aqui que Paulo se alegrou. Não sei se você viu no finalzinho ali da nossa leitura, fala que Paulo se alegrou, versículos 15 a 18. Mas é importante saber pelo que Paulo não se alegrou. Então, Paulo era um cara alegre, mas ele também era um cara que não se alegrava com algumas coisas. E ele não se alegrou com a motivação errada. Olha o versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia. Olha só, ciúmes. Paulo estava preso e havia outros irmãos em Cristo que estavam pregando sobre Jesus com a motivação errada. Você sabia que alguns crentes pregam o evangelho com a motivação errada? Infelizmente, Paulo chegou lá em Roma, talvez alguns que pregavam, alguns irmãos ficaram meio enciumados, porque Paulo era um cara muito conhecido, e falaram, puxa, vai nos ofuscar. Sentiram ciúmes, inveja do Paulo, que o Paulo pregava o evangelho e tinha ali pessoas que ouviam, mas eles estavam pregando o evangelho. E aí fala com discórdia e não com sinceridade. Não havia sinceridade nessas pessoas, mas eles estavam pregando o evangelho. Eles estavam se autopromovendo, mas eles estavam pregando o evangelho. Eles estavam pensando que assim eles podiam aumentar o sofrimento das prisões de Paulo. Paulo estava preso e alguns ficavam como se alegres por isso. Porque se o Paulo está preso, ele não consegue pregar o evangelho. E aí, se nós pregarmos, nós vamos ser muito mais conhecidos que Paulo. As pessoas vão falar de nós. Mas, estranhamente, essas pessoas que estão pregando o evangelho por pretexto aqui, com a motivação errada, eles estão pregando Cristo. É o que o texto fala, verso 15. É verdade que alguns pregam Cristo. A mensagem deles, o conteúdo, é correto, mas a motivação deles é errada. Mas eles estão pregando sobre Cristo. Verso 17, mas aqueles anunciam Cristo, olha só, por discórdia, mas eles estão anunciando Cristo. E o evangelho foi expandindo, né? Como assim, né? Você percebeu que o poder da palavra não está na pessoa que fala, mas o poder é da palavra. Deus usa a palavra dele para que pessoas possam crer, para que o evangelho possa expandir.
Coisas que, para mim, às vezes eu fico pensativo, né? Como é que pessoa, né? Com essa vida torta, né? E fazendo... Ele não se alegrou com a motivação errada, mas ele se alegrou com a motivação correta, né? Verso 15, ele fala na última parte, mas outros o fazem com boas intenções, com boa vontade, né? Por causa de Cristo, né? Porque amam a Cristo. Eu acho difícil, às vezes, quando nós falamos assim, eu vou pregar o evangelho porque eu amo as almas. Nós temos que amar a Cristo. Amar a Cristo. E se eu amo a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, eu tenho que amar o meu próximo. Mas antes eu tenho que amar a Deus. E aí eu vou pregar o evangelho por causa desse Deus. Boas intenções, mas também o amor, né? Estes o fazem por amor. Amor a Deus. Mas lembra que eles também amam a Paulo? E Paulo está na prisão, mas essa igreja dos filipenses não abandonaram Paulo. Eles continuaram ajudando Paulo, orando por Paulo e também investindo em Paulo, financeiramente. Paulo se alegra com o conteúdo da mensagem. Filipenses 1, verso 18, ele vai falar, mas que importa, né? Esse pessoal está aí pregando a Cristo pela motivação errada, né? Por inveja, discórdia, querendo o meu mal. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado. Quer por pretexto, quer não. Alegro-me com isso. E sim, sempre me alegrarei. Será que Paulo se alegra porque eles estão pregando com a motivação errada? Não, ele se alegra porque Cristo está sendo anunciado. O que salva é a palavra de Deus. Essa mensagem que ela vai chegar de uma maneira sobrenatural e que o Espírito Santo vai usar para que o evangelho continue avançando. E a igreja deve caminhar dessa forma. Mas isso também deve chamar a nossa atenção. O evangelho está progredindo, isso deve alegrar o nosso coração. Outros estão pregando o evangelho, deve alegrar o nosso coração. Lembra que não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre Cristo. Há pessoas que estão pregando o evangelho, eu não concordo muito com o que eles fazem ou com a motivação deles. Eu me alegro porque eles estão pregando sobre Cristo. E a palavra não volta vazia e Deus salva os seus. Ele tem os seus escolhidos. Eu me alegro. Sempre me alegrarei. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele chegou em circunstâncias diferentes em Roma. Mas chegamos no final da nossa mensagem, 3 aplicações somente para nós, para levarmos para a nossa vida, de acordo com o nosso texto. Primeira aplicação, use as circunstâncias para pregar o evangelho. Nós vimos Paulo, ele tinha um desejo, ele queria chegar em Roma, mas ele não chegou em Roma do jeito que ele pensava. Mas ele estava no lugar onde Deus queria que ele estava. Lembra do quadrado? Você está no quadrado que Deus te chamou para estar. Lugar onde você trabalha, onde você estuda, sua família. É exatamente do jeito que Deus queria que você estivesse. Circunstâncias difíceis, circunstâncias com sofrimento, mas lembra da música que nós cantamos? Que Deus transforme o meu sofrimento em testemunho. É a nossa oportunidade para reagir de uma maneira diferente. Sofrimento e testemunho tem tudo a ver com caminhar com Deus. José do Egito, testemunho. Nós vemos aqui Paulo na prisão, testemunho. Foi na prisão, né, que nós vemos Paulo escrevendo as cartas, inclusive essa de Filipenses, Efésios. Ele estava no lugar onde ele deveria estar, mas ele não ficou preso ali com o seu sofrimento. Paulo viu, enxergou uma oportunidade para anunciar o evangelho. Nós temos que ver a nossa vida e pensar, nós temos que pensar, o que está acontecendo na minha vida e como que eu posso enxergar aqui maneiras para anunciar o evangelho. Você já parou para pensar nisso? Eu me pego pensando em algumas coisas, né? Eu estou numa fase agora que a gente tem um terreno, né? E a gente está vendo o projeto da casa. E eu me pego, às vezes, fazendo um desenho da casa, né? A minha arquiteta fica louca comigo, né? Ela fala, para de fazer esse desenho, né? Eu faço, né?
mas eu fico pensando naquilo. Porque eu fico desenhando exatamente como que eu quero que seja ali a sala, a cozinha, né, os quartos. E se nós pegarmos isso que nós gostamos de fazer, olha só, pensa nisso, um projeto, um sonho. E se nós olharmos para a nossa vida e falar, Deus, qual a oportunidade, com quem eu posso falar, de que maneira eu posso usar a internet, de que maneira eu posso usar o meu trabalho, de que maneira eu posso usar essa situação que eu estou para anunciar o Evangelho. Porque eu e você, nós temos uma tendência de nós ficarmos no sofrimento. Você já ouviu as músicas do Roberto Carlos? São tantas emoções. Eu ouvia porque os meus pais, eles ouviam todo dia e eu não me peça para cantar porque eu sei cantar as músicas dele. Mas são tantas emoções que nós passamos na nossa vida, não é? Mas agora, em Cristo, nós não somos chamados a viver essas emoções e ficar ali sofrendo. Nós somos chamados agora, nós estamos em missão e a nossa missão é anunciar Jesus Cristo. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre uma pessoa, sobre Jesus. Segunda aplicação, anuncie o Evangelho com a motivação certa. Isso vale a nossa reflexão. Porque num lugar que tem pessoas, tem problema. Eu costumo falar que se você está em casa sozinho já é um problema. Mas com mais gente, mais problema ainda. Só que a motivação do nosso coração, ela deve vir das Escrituras. E a nossa motivação, como nós lemos ali, é a boa vontade, é o amor a Deus. Só que, infelizmente, no nosso meio de pecadores, redimidos, mas pecadores, infelizmente existe ciúme, existe pessoas que estão pregando Cristo com inveja do outro, às vezes se alegra porque o outro se deu mal. Paulo, ele ficou feliz porque eles estavam com a mensagem certa, mas não significa que você deve continuar com essa motivação no seu coração. Sabe o nome disso? Pecado. Deus não se agrada disso. Por isso que é necessário nós que falamos, né? Nós que anunciamos, não estou falando só de pregadores, estou falando nós que anunciamos a palavra, que falamos a palavra, que vivemos a palavra, devemos anunciar com a motivação certa. Deus pode salvar pessoas com a motivação, eu pregar com a motivação errada? Sim, é a palavra dele. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu convido você a viver em santidade. Eu convido você a viver uma vida com uma fé autêntica, mais coerente com aquilo que você diz crer. Nós temos que anunciar, mas anuncie o Evangelho com a motivação correta. Senhor, Deus, palavra. Por último, terceira, o conteúdo da mensagem é Jesus Cristo. Só temos isso, ou tudo isso, dependendo da sua visão. É uma mensagem pura e simples. O homem pecou, ofendeu a Deus. A consequência? Condenação eterna. O plano de Deus, antes disso tudo acontecer, foi enviar o Senhor Jesus Cristo, e ele vive uma vida perfeita e ele vai até a cruz, e na cruz ele paga o preço dessa condenação. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quem crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo não há mais condenação. Qualquer pessoa, ela não vai mais para aquele lugar que eu tenho falado que é o inferno, que é um lugar de sofrimento eterno, onde o fogo não apaga, onde o verme não morre, eterno. Em Jesus Cristo, essa pessoa, ela não está mais indo para lá, mas ela agora está indo para o céu. Tem um lugar melhor. Mas, hoje, Deus está com todo aquele que crê nele. Nós não somos órfãos. Nós somos adotados na família dele.
Deus começa a cuidar de você. Deus, Ele te sustenta e Ele dá tudo que você precisa para viver. Às vezes Ele dá até mimo, né? Mas Ele sustenta, a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai terminar. Por isso, a mensagem é Cristo. Você que tem pouco tempo de crente, você que tem muito tempo de crente, a mensagem é a mesma. Nós não precisamos colocar nada além disso. Nada deve chamar a atenção. Somente o Evangelho puro e simples. Nós fomos salvos, você que está aqui, que está em Cristo, você foi salvo pela mensagem pura e simples do Evangelho. Você é um pecador, precisa se arrepender e a única opção é Jesus. Nós cantamos hoje à noite, né? Sobre isso. É somente Jesus. Não tem outra opção, não tem outra mensagem. Mas esse conteúdo da mensagem é Jesus. Mas eu quero convidar você para você continuar crescendo no conhecimento desse Jesus. Como igreja, nós somos chamados para isso, para continuar crescendo, conhecendo Ele. Por isso que nós é importante, né? Não eu. Por isso que é importante ser parte de uma igreja e caminhar junto com uma igreja. Porque eu preciso de você, para que você me exorte, para que se eu estiver fora, você mostre, mensagem é Jesus. Olhe para Jesus. Esse é o conteúdo da mensagem que salva o pecador. Mas é esse mesmo conteúdo dessa mensagem de Jesus Cristo que consola meu coração, que me dá força. É essa mesma mensagem que as Escrituras falam para a gente olhar, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A vida cristã começa, mas ela continua nessa mesma pessoa, nessa mesma mensagem. Eu convido você, não passe mais uma semana de qualquer jeito. Não passe mais uma semana no raso. Procure substância em Cristo, na palavra. É hora de mudança, é hora de sair de cima do muro. É hora de viver Jesus como Salvador. Que Deus abençoe sua vida. Abençoe a nossa igreja, para que o nosso foco não se perca, para que nós preguemos Cristo com a motivação correta, nas oportunidades que surgirem. Seja no sofrimento, que Deus transforme o nosso sofrimento em testemunho. Vamos orar? Ore por você nesse momento, de tudo isso que nós ouvimos hoje. Ore por você. Querido Deus, eu agradeço, porque nós podemos conversar com o Senhor por meio do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Agradeço, Deus, porque é um privilégio para nós. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus, para morrer na cruz por nós, para nos salvar, nos transformar e para cooperarmos na Tua obra. Por isso eu peço a Deus, pelos crentes que estão aqui nessa noite, para que possamos, ó Deus, viver uma vida coerente com a Tua palavra. Nos dê uma mensagem, ó Deus, coerente com a Tua palavra, a única mensagem, a salvação em Jesus Cristo. Nas oportunidades que o Senhor nos dá essa semana, Deus, nos dê coragem para anunciar o Evangelho. Deus, eu clamo para que tudo que foi feito hoje, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. A pessoa do nosso louvor, da nossa adoração, é o Senhor Jesus Cristo. E eu peço, Pai, para que todos que estão aqui,
aqueles que não têm Cristo como Salvador, possa refletir sobre a mensagem. Que o único caminho é o Senhor Jesus. A tua palavra nos chama para se arrepender e crer em Cristo. Então chama os seus, Pai, para a salvação. Mas eu clamo para que o Senhor edifique a tua igreja, para que a nossa igreja seja uma igreja fortalecida, forte no Senhor, para que possamos, ó Deus, ser uma grande bênção aonde quer que nós estejamos. Abençoa o nosso trabalho amanhã, a escola, tudo que nós vamos fazer, mas que possamos, ó Deus, pensar em anunciar Jesus como Salvador essa semana. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Todos nós precisamos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Solta aí, pode soltar. Fazer um convite a vocês. Vocês sabem o que significa essas 4 letras? O Ronaldo sabe, o Ronaldo sabe, eu usei, mas não vale, né? Não vale. Se vocês querem conhecer, querem entender, querem conhecer os nomes de Deus, convido vocês a virem à escola dominical, domingo às 9h30. Amém? Só uma pitadinha, só para deixar vocês com água na boca. Podemos levantar? Louvar o Senhor? Quão grande o amor do Pai por nós, tão vasto e sem medida, para dar seu Filho em meu lugar, ao pecador a vida. Quão grande a dor da perda ali, o Pai virou sua face, as marcas em seu Filho são a glória que em mim nasce. Seu último suspiro foi a porta da minha redenção. Eu não me orgulharei então nas coisas desse mundo, me orgulharei no meu Jesus, na morte e na ressurreição. Que bem eu fiz pra merecer, resposta não posso lhe dar, mas
não posso lhe dar, mas em meu coração eu sei, minha dívida foi paga. Mas em meu coração eu sei, minha dívida foi paga. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Até a breve.